Bom dia, queridos irmãos. Eu quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Quero saudar o reverendo Erickson, que é pastor da igreja, e na pessoa dele, todos os demais presbíteros e diáconos e pastores aqui presentes. Saudar a direção do evento, na pessoa do seminarista Uriel, e agradecer o privilégio de estar com vocês aqui nessa manhã para o estudo da Palavra de Deus. Eu me lembrava que esse púlpito era maior, mas ele encolheu. Alguém pega essa água aqui, por favor. Não tem lugar nem para a Bíblia. Muito bem, queridos. O tema da minha mensagem nesta manhã é o culto que verdadeiramente agrada a Deus, e eu queria convidá-lo a abrir a Escritura no livro do profeta Malaquias. Nós vamos tentar nessa primeira sessão cobrir todo o livro de Malaquias. São 4 capítulos, portanto será mais um panorama do livro do que propriamente uma exegese, uma interpretação aprofundada dos textos. Eu queria que você deixasse aberto aí, enquanto nós vamos fazer algumas observações introdutórias. Existe pouca coisa com a qual Deus se importa tanto como o seu culto, o culto que nós prestamos a Ele. O culto a Deus é objeto da atenção dos autores do Antigo Testamento e do Novo. Deus se preocupa e Deus quer que nós o adoremos de conformidade com os seus requerimentos. Nunca o povo de Israel e nem a igreja cristã foram deixados livres para cultuar a Deus da maneira como eles entendiam ou imaginavam. Sempre era Deus que dizia de que forma Ele queria ser adorado. E esse princípio permanece até o dia de hoje e foi um dos princípios fundamentais da Reforma Protestante, a restauração de um culto que fosse bíblico, que fosse de acordo com a palavra de Deus. A isso se deu o nome de princípio regulador do culto, ou seja, só podemos cultuar a Deus, esse é o princípio. O tema, ou qual é o critério que caracteriza o culto cristão? É esse princípio, que só podemos adorar a Deus conforme Ele nos revelou na sua palavra. Por isso que os reformadores tiraram do culto, que predominava na Idade Média e na Igreja Católica, adoração de imagens, cerimônias estranhas, um ritual elaborado, o uso obrigatório de vestimentas, toda uma ritualística e um processual que havia no culto católico, para o qual não se via absolutamente qualquer fundamento nas Escrituras Sagradas. Então, esse princípio permanece para nós hoje. Deus zela pelo seu culto, Ele quer que nós o adoremos da maneira certa e pelos motivos corretos. O livro do profeta Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, é exatamente sobre isso. O livro reflete a falha da nação de Israel em cultuar a Deus de acordo com aquilo que Deus havia revelado, e o livro já antecipa uma nova era, um novo período em que Deus, então, Ele vai ser adorado de acordo com aquilo que Ele quer, ou seja, antecipando a chegada da igreja cristã e aquele culto em espírito e verdade que Jesus disse que o Pai busca, está lá no Evangelho de João. O livro de Malaquias, ele é diferente dos demais profetas, porque ele é, na verdade, composto de 8 discussões entre Malaquias e o povo a respeito do tema do culto. Na verdade, são 7 discussões, 7 blocos, que têm mais ou menos a mesma característica. Deus faz uma declaração ao povo, através do profeta Malaquias, o povo retruca, questionando aquilo que o profeta diz, e Deus então responde através do profeta, nem sempre nessa mesma ordem, mas é a característica do livro. São esses 7 diálogos, seguido por um último bloco, onde Deus fala do culto final, quando Ele terá toda a glória. Então, o meu objetivo com vocês é ver esses princípios a respeito do culto que estão aqui no livro do profeta Malaquias e que valem para todas as épocas. Nós vamos encontrar aqui elementos que eram pertinentes ao culto da antiga aliança,
Vamos encontrar aqui o ministério dos sacerdotes, vamos encontrar aqui a questão dos sacrifícios, a questão dos dízimos e ofertas, mas por trás de tudo isso há princípios para o culto que permanecem para todas as épocas, especialmente para o nosso período cristão. Então, é esse o objetivo meu nessa manhã, nesse tempo que nós temos. Vamos lembrar ao tempo em que Malaquias viveu. E as promessas da restauração que os profetas haviam falado antes do cativeiro babilônico pareciam não ter se cumprido. Ageu e Zacarias, que ministraram antes de Malaquias, falaram também a respeito da glória de Deus e do culto que era devido a Deus, mas aquilo parecia também não estar se cumprindo. E o povo estava desanimado, passando por dificuldades financeiras, oprimido pelos inimigos, cercado de povos hostis que dificultavam a reconstrução da nação e o funcionamento do serviço religioso. O fervor do povo pelo culto a Deus havia amainado, e a dedicação a Deus e ao seu culto começava a declinar no meio da nação de Israel. O povo estava se dispersando, cada um cuidando dos seus próprios interesses, mais preocupados em construir suas casas e os seus negócios do que a reconstrução do templo e o serviço divino. Por sua vez, os sacerdotes, que eram responsáveis pelo culto, estavam se tornando secularizados, vazios, indignos, imorais, indiferentes, fazendo a obra de Deus de maneira descuidada. Os cultos a Deus, que se realizavam diariamente no templo e particularmente nos sábados, viraram um formalismo vazio. O povo participava, o povo frequentava, mas o coração do povo não estava ali. O povo estava dando prioridade a seus assuntos e interesses pessoais. É quando Deus levanta o profeta Malaquias. Geralmente os profetas eram o homem da hora, que Deus levantava quando os sacerdotes falhavam, os juízes falhavam, os reis falhavam. Deus então levantava o profeta como aquele que trazia a exortação de Deus, a repreensão de Deus para o seu próprio povo. E a missão de Malaquias era chamar o povo de volta ao culto verdadeiro e profetizar a chegada daquele culto glorioso que Deus almeja. Vez após vez, Malaquias foi questionado pelos sacerdotes e pelo próprio povo, toda vez que ele trazia as demandas de Deus para o povo. O povo questionava. O povo estava endurecido, o povo não estava disposto a escutar a palavra de Deus. Esse livro, então, é o registro desse diálogo e dessas discussões de Malaquias com o povo a respeito do culto que deve ser prestado a Deus. Então, como eu disse, são 7 discussões ou 7 blocos, seguido por um bloco final. Vamos ver, então, cada um deles rapidamente. O primeiro bloco vai do verso 2 até o verso 5, onde o povo reage à declaração que Deus fez através de Malaquias. Deus mandou Malaquias dizer ao povo: eu amo vocês. E o povo pergunta: o Senhor nos ama? Como o Senhor nos ama? Nós estamos aqui oprimidos pelos povos ao nosso redor, estamos debaixo do império inimigo, não temos liberdade, vivemos em opressão. Então, onde está o teu amor? E Deus responde dizendo que o amor dele não se mede pelas bênçãos materiais, mas pelo fato de que ele amou a Jacó, que era o pai da nação judaica, e odiou Esaú, que era o seu irmão gêmeo. Ou seja, o amor de Deus se verifica na eleição, no fato de que Deus escolheu aquela nação para ser sua. Essa bênção é maior do que qualquer outra bênção material. E que só isso deveria ser razão suficiente para que o povo viesse cultuar a Deus. A certeza da eleição e da escolha, de que eles faziam parte daquele povo que Deus havia separado para si de entre todas as nações. E eles deveriam dar graças a Deus, porque Deus não os destinou para a ira. Para serem um povo contra o qual Deus está eternamente irado. Eu estou literalmente dizendo as palavras de Malaquias para vocês. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Só aqui um detalhe, a gente não sabe quem era Malaquias, se era do reino do norte, do reino do sul. Alguns acham que era um levita. A palavra Malaquias significa simplesmente meu mensageiro.
talvez era o nome mesmo dele, ou foi o nome que foi dado a ele porque ele era o mensageiro de Deus, nós vamos tomá-lo, esse nome, como sendo o nome próprio dele. Era de fato um profeta chamado Malaquias, é só o que a gente sabe sobre ele. Sentença, o que prova que Deus usa os anônimos, não é? Não é um Isaías aqui, mas a palavra dele é tão inspirada quanto a do Isaías. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Vem primeira declaração de Deus: eu vos tenho amado, disse o Senhor. Deus manda, através de Malaquias, o recado: eu amo vocês, amei vocês, desde o início. Resposta do povo: mas vós dizeis, em que nos tens amado, Deus? Resposta de Deus: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom é a mesma coisa dos moabitas, que é a mesma coisa dos descendentes de Esaú. Se os edomitas ou os descendentes de Esaú dizem, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom, os filhos de Esaú, será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Primeiro ponto, nós adoramos a Deus não pelo que Deus pode nos dar, mas porque Ele nos amou e Ele nos escolheu para sermos seu povo e aborreceu os outros, que são povo contra quem Deus está irado para sempre. Então, só esse fato de você meditar que você faz parte dos eleitos, daqueles que Deus na eternidade conheceu, predestinou, chamou e justificou, gera motivo para o culto. Não importa se você está passando situação financeira difícil, não importa se você está oprimido com vários e diferentes problemas, mas só a consciência de que você é de Deus e que Cristo morreu por você, gera razão suficiente para você, o tempo todo e todo o tempo, se curvar diante de Deus e dizer assim, de fato tu me amas, e porque eu te amo de volta, é que eu quero te cultuar. Eu desejo estar aqui, porque eu não faço parte desse povo contra quem o Senhor está irado para sempre, mas eu sou daqueles que o Senhor amou, daqueles que o Senhor amou e escolheu. Esse é o primeiro ponto com relação ao culto, né? O que é que nos traz a cultuar? Não são as bênçãos que Deus nos dá, mas as bênçãos materiais, mas o fato da eleição e da predestinação. Ele nos elegeu e nos predestinou para si, Ele nos amou. E Jacó e Esaú, os gêmeos, não tinham feito nem bem nem mal. Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Graças a Deus que você não é descendente de Esaú, nesse sentido, espiritual. Então só isso é motivo de culto. Segundo princípio, segunda discussão. Começa aí no verso 6 até o verso 14. Deus vai se chegar, através de Malaquias, Deus vai dizer ao povo, vocês estão me chamando de Senhor e me chamam de Pai. É verdade, eu sou. Mas todo mundo honra, todo servo honra ao seu Senhor e todo filho honra ao Pai, não é verdade? Mas vocês me desrespeitam. E em que é que vocês me desrespeitam? É que no culto vocês mostram desrespeito trazendo ofertas que eu proibi que vocês trouxessem. Em vez de vocês trazerem os melhores cordeiros, os melhores bois, o melhor da seara de vocês estão trazendo o que sobra, vocês estão trazendo o defeituoso e tudo mais. Isso não é respeito, porque se vocês me respeitassem, no culto vocês dariam o que vocês têm de melhor para mim, mas vocês estão dando exatamente aquilo que sobra, aquilo que vocês não têm mais interesses, né? O refúgio. Aí Deus diz, eu prefiro que vocês fechem a igreja, eu prefiro que vocês fechem o templo, porque quer fazer um teste? Pega essa ovelha cega que vocês estão trazendo aí e leva para o presidente, leva para o governador como oferta, vê se ele vai gostar. Se ele não gosta, imagine eu, que sou o Senhor, que em todo lugar eu sou adorado, somente aqui no meu próprio povo é que eu sou desrespeitado desse jeito. Essa é a briga agora, a segunda briga, não é? Então, vamos ler o texto. Verso 6, Deus começa com a declaração, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra?
E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, os sacerdotes então retrucam, né? Os sacerdotes eram responsáveis por colher as ofertas animais de entre o povo, oferecendo o altar a Deus. Deus está dizendo, vocês estão desprezando o meu nome. Os sacerdotes dizem, nós? Como assim? Resposta de Deus. Pergunta deles, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Resposta de Deus, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde, em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais o meu nome quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. O tempo todo você vê o argumento de Deus. Eu sou o grande Deus, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou terrível entre as nações, não há outro Deus como eu. Portanto, vocês devem me honrar de acordo com o que sou, em vez de trazer as sobras, o refúgio, o que não presta. Em resumo, o conceito que a gente tem de Deus vai definir o culto que nós prestamos a Ele. Se para nós o nosso Deus é o grande Deus, Deus terrível, temível, Senhor de toda a terra, nós vamos nos aproximar dEle em temor, tremor, adoração, reverência e respeito, e dando a Ele tudo que é dEle e que pertence a Ele. Mas se o seu Deus é um deusinho pequenininho, é um tarefeiro que existe para cumprir os seus caprichos e fazer a sua vontade, quando você o invoca, aí é claro que o seu culto é completamente diferente. O seu culto não é centrado na pessoa de Deus, mas nas suas necessidades, naquilo que você quer que Deus faça por você. Olha aqui a reclamação de Deus para os sacerdotes. Duas coisas Deus está reclamando dos sacerdotes. Primeiro, vocês estão oferecendo sobre o meu altar aquilo que eu disse que não deveriam oferecer. Está lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, regulamentado direitinho. O cordeiro tinha que ter 1 ano, não podia ter defeito, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ser coxo, não podia ser roubado, não podia ser oferecido o animal que foi dilacerado no campo pelas feras, o animal que nasceu defeituoso. O israelita tinha que dar o melhor do seu rebanho, o melhor da sua plantação. Está na lei de Moisés isso aí. E competia ao sacerdote fazer com que o povo adorasse a Deus dessa maneira, como Deus disse que era para ser. Mas os sacerdotes estavam aceitando tudo. Quem sabe dizendo assim, Deus, o povo está passando uma crise, eles estão trazendo o que tem, né? Estão trazendo o que pode, né? Está fazendo o melhor deles, não está de acordo com o que o Senhor diz, mas é o melhor do povo. Deus diz, eu não aceito. Ou é do jeito que eu disse que é, ou não vai ser de jeito nenhum. Porque eu zelo pelo meu culto, porque o culto é a expressão do meu nome, do que eu sou. O primeiro pecado era esse. O segundo está lá no verso 13, que diz que os sacerdotes diziam assim, ai que canseira, não aguento mais, todo dia mata bicho, esfola bicho,
tira tripa, joga para fora, limpa o excremento, queima, corta uma parte, dá para o adorador, né? Todo dia, 3 vezes por dia a gente faz isso. Ai, que canseira, ai, que canseira. Já estavam enfadados do culto a Deus, os sacerdotes que deveriam encorajar o povo, que deveriam animar o povo, eles mesmos estavam fazendo aquilo de rotina, como muitos pastores e líderes já fazem o seu trabalho, rotina. Não tem mais prazer naquilo, não tem mais frescor, não tem mais novidade. A pregação é algo rotineiro, a celebração da ceia do Senhor, toda a direção do culto é alguma coisa mecânica, e no fundo o pastor já há muito tempo está dizendo: que canseira, eu não aguento mais isso. Se eu tivesse outra profissão, eu largava isso aqui e ia ganhar dinheiro de outra forma. Que canseira. Era isso que os sacerdotes estavam dizendo. Olha os argumentos de Deus aqui, vocês prestaram atenção, contra os sacerdotes. Primeiro, no verso 8, ele faz um teste: leva esse bicho defeituoso aí, esse animal, para o governador, veja se ele aceita. Está aí no verso 8. É claro, a resposta é não, né? Se você der um presente para alguém, uma camisa, você leva uma camisa, dá de presente para alguém, e ela vem com o bolso rasgado, o que é que aquilo diz do seu respeito para com a pessoa que você está presenteando? Se você respeita uma pessoa, você vai dar para ela um presente à altura, um presente digno, né? Vai tirar a etiqueta do preço, é claro, para a pessoa não ver, não é? Mas você vai dar o melhor. O teste de Deus: traz esse bicho para o governador e veja se o governador aceita. Resposta: ele não vai aceitar. Segundo argumento de Deus, faça um teste, Deus diz. Traga esses animais aqui. Esse segundo argumento está no verso 9, dizendo assim: traga esses bichos aqui, ofereça como sacrifício e ore, e veja se eu respondo. Veja se eu respondo. A ausência de resposta às suas orações não é porque eu não estou ouvindo, mas é porque vocês estão me desonrando com a maneira que vocês me cultuam. Aceitaria eu, final do verso 9, aceitaria eu a sua presença, a sua pessoa, quando você se apresenta diante de mim, trazendo essas ofertas que sobram, o refúgio do que você tem? Terceiro argumento, no verso 10, Deus diz: era melhor que tivesse aí um sacerdote cabra valente mesmo, que dissesse: gente, para fora, acabou, não tem mais culto, vamos fechar aqui a porta e vamos apagar o fogo do altar. Verso 10, tomara houvesse entre vós quem feche as portas do templo, para que não acendesses em vão o fogo do meu altar, porque eu não tenho prazer em vós. Deus diz assim: ou é do jeito que eu quero, ou é melhor fechar a igreja, porque esse tipo de culto eu não aceito, onde vocês trazem o que sobra, onde vocês não me respeitam, eu não quero. Terceiro argumento de Deus, no verso 11, o quarto aliás, ele diz: entre as nações o meu nome é adorado, até entre os povos pagãos eles sabem que eu sou o grande Senhor, mas aqui no meu povo, com quem eu fiz uma aliança e dei a minha revelação, eu não recebo a honra que eu mereço. O meu nome é grande entre as nações, final do verso 11, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós profanais o meu nome, quando dizeis: a mesa do Senhor imunda, que nela se oferece e se é desprezível. Deus termina dizendo no verso 14: maldito aquele enganador, que tendo no seu rebanho o animal perfeito para trazer para adoração, promete e oferece a Deus um defeituoso. Aqui o segundo princípio: nós só podemos adorar a Deus de acordo com o que Ele revelou. E Deus disse: o animal tem que ser assim, tem que ser assim e tem que ser assim. Não pode ser sobra, não pode ter defeito. Só aceito se for assim: ah, Deus, o Senhor sabe, estou passando por dificuldade, a situação está difícil, está aqui o ceguinho, ele nasceu cego, esse bodinho, mas é tão bonitinho, ó, malhadinho, tal, é o que eu tenho agora, estou trazendo para o Senhor. Deus diz: não, você não pode inventar a maneira de me cultuar em nome de o que eu posso, do que eu entendo, do que eu acho e do que eu sinto. O culto tem que ser de acordo com o que Deus diz. E nós não temos liberdade para alterar a revelação que Deus fez sobre a maneira como Ele deseja ser adorado. É claro que isso aqui está na antiga aliança. Não havia leis que regulamentavam o sistema de sacrifício e o trabalho dos sacerdotes. Elas não valem para nós hoje. É a lei cerimonial que se cumpriu em Cristo Jesus, mas o princípio permanece o mesmo. Deus só recebe a adoração que é feita segundo o seu querer e a sua vontade. Terceira briga, ou discussão de Malaquias, terceiro bloco, é o capítulo 2, de 1 até 9.
E tem a ver com a questão dos sacerdotes ainda. Deus está dizendo que não vai aceitar o ministério dos sacerdotes e que vai castigá-lo. E aí vem a palavra através de Malaquias, capítulo 2, verso 1. E agora, ó sacerdotes, para vós outros é esse mandamento. O que foi dito no bloco anterior era para os sacerdotes e para o povo, que estava trazendo as ofertas erradas. Mas agora, a palavra de Malaquias se concentra particularmente nos sacerdotes. Esse mandamento é para vocês, diz Malaquias. Se não ouvires e não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Reprovarei a descendência, a vossa descendência, atirarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse, com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós os tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Essa palavra aqui, esse oráculo de Malaquias agora, é contra os sacerdotes e é baseada naquilo que Malaquias chama aqui da aliança com Levi. Todos vocês estão conscientes que no Antigo Testamento, Deus tomou Levi, que era um dos filhos de Jacó, e da família dele estabeleceu sacerdotes. Por isso o nome levitas. Era uma tribo exclusivamente para o serviço de Deus. Os homens daquela tribo ministravam no templo, faziam os sacrifícios, limpavam o templo, organizavam todo o serviço religioso. Era isso que os levitas faziam. Organizavam todo o serviço religioso, desembuchavam os animais, levava as tripas dos animais para fora do templo, mantinha o fogo aceso no altar, o incenso sempre queimando, e quando tinha tempo cantavam. Então, os levitas que estão aqui, né, por gentileza, quando voltar para a igreja, diga: pastor, eu quero ser um levita completo, então me dá a chave da igreja, eu vou limpar a igreja todo dia, pagar a conta d'água, a conta de luz, ver que está tudo em ordem, arrumar os bancos, o som, né? Então, era isso que o levita fazia. E aí, quando ele podia, ele tocava, né? Cantava lá na frente e tudo mais. Então, essa tribo tinha uma aliança com Deus, era a tribo de sacerdotes, daqueles que ministravam. E Malaquias lembra que Levi, quando recebeu essa aliança, ele temeu e tremeu diante de Deus, e o seu coração era de Deus. E a missão de Levi, do sacerdote, não era somente ministrar os sacrifícios, mas instruir o povo, ensinar a lei de Deus ao povo. Era lá no templo, durante aqueles sacrifícios e aquelas assembleias, que o sacerdote abria a lei de Moisés, expunha, ensinava a palavra de Deus, como Esdras fez, logo depois da volta do exílio. E agora o que é que acontecia? Os sacerdotes atuais, na época de Malaquias, tinham quebrado a aliança de Levi. Na verdade, eles estavam ensinando coisa errada ao povo, estava desviando o povo. Por conta da falsa instrução, muitos haviam deixado de louvar a Deus como deveriam ser feito. Por isso, aqui nesse capítulo 2, Malaquias pronuncia o castigo dos sacerdotes e já prenunciando o fim do sacerdócio levítico. Não, 400 e poucos anos depois, Jerusalém é destruída, o templo é destruído, os sacerdotes são mortos até o dia de hoje. Acabou o culto levítico. Mas aqui Malaquias já está profetizando que esse tipo de culto vai acabar. Olha o que ele diz aqui. Primeiro ele adverte do verso 1 e 2, dizendo: eu tenho um mandamento para vocês, sacerdotes, se vocês não ouvirem, o que é que vai acontecer? E aí são pronunciadas 3 maldições. Primeira, enviarei sobre vós a maldição. A maldição aqui é o castigo de Deus mencionado em Deuteronômio 28, para quando o povo quebrasse a aliança.
e consistia não somente em desgraças temporais, mas particularmente no desterro, ser levado para fora da nação de Israel, o que aconteceu 400 anos depois. Enviarei sobre vós a maldição. Segundo, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Quando vocês levantarem a mão para abençoar o povo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai seja com vocês, em vez de abençoar, eu vou estar amaldiçoando o povo. Gente, já pensou? Você está debaixo do ministério de um pastor que quando está abençoando, na verdade, Deus está amaldiçoando. Deus está amaldiçoando o povo. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Terceiro, verso 3, reprovarei a vossa descendência, porque naquele tempo, filho de sacerdote era sacerdote. E Deus diz, eu não somente vou rejeitar vocês, mas os filhos de vocês. Por isso que eu digo que aqui você já tem a profecia dizendo que o sacerdote levítico ia acabar. Deus ia rejeitar, porque falhou em seguir o pacto com Deus. Quarto castigo, atirarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses serei levados. Todo bicho tem excremento, ninguém precisa que eu explique a palavra excremento, né? É porque a Bíblia usa no original, eu não vou dizer o que está no original, é que em português eles usaram a linguagem mais polida, um eufemismo, né? Mas é aquele nome que está no original que vocês estão pensando mesmo, né? Deus está dizendo assim, olha, eu vou pegar não é, dos animais e vou esfregar na cara de vocês. Por que Deus ia esfregar a cara dos sacerdotes com o excremento dos animais? Porque na lei de Moisés está escrito que quem tocasse em excremento de bicho, ele era o quê? Se tornava o quê? Imundo. Ele não podia nem entrar no templo, tinha que passar por um processo de purificação. Então Deus diz, olha, eu vou passar isso na cara de vocês, para que vocês fiquem imundos e vocês sejam colocados, diz aí, e para junto do excremento vocês vão ser levados. Quando o sacerdote matava o bicho, que abria a barriga dele, tirava as tripas, tirava aquelas partes nobres e tudo mais, e o excremento era colocado à parte e levado para fora do arraial. Deus diz, vocês vão para o mesmo lugar que o excremento vai. Ou seja, vocês não vão estar mais no templo servindo a mim. Eu tornarei vocês imundos por conta da desobediência de vocês. E por que eu vou fazer isso? Aí vem, a partir do verso 5, porque vocês quebraram a minha aliança, a aliança de Levi, a aliança, o compromisso de sacerdote. Essa aliança, verso 5, foi uma aliança de vida, foi uma aliança de paz, e ele me temeu, tremeu por conta do meu nome. Verso 6, a verdadeira instrução esteve na boca de Levi, ele andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque era essa a tarefa do sacerdote, ensinar a lei para apartar o povo da iniquidade. Aí verso 7, olha só essa passagem, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Era isso que o sacerdote fazia, além de ministrar os sacrifícios. Ele era o mensageiro do Senhor dos Exércitos, ele tinha que ensinar a lei e apartar o povo da iniquidade. Tipo assim, vocês estão vendo esse sacrifício que eu estou fazendo aqui? Você sabe por que esse animal está sendo sacrificado? Por conta do pecado de vocês. Vocês quebraram a lei de Deus, mas agora Deus oferece perdão e misericórdia no sangue desse animal, portanto se arrependam e vivam uma vida reta. E esse animal aqui sacrificado, ele simboliza o Messias, o servo sofredor, que um dia haverá de dar a sua vida pela culpa do povo de Deus. Portanto, vivam uma vida reta, uma vida santa, assim diz o Senhor. Era isso que o sacerdote fazia. Mas os sacerdotes na época de Malaquias estavam dizendo, que canseira. Não queriam conduzir o culto da maneira certa. Eu creio que na maior parte das vezes, nas igrejas evangélicas hoje, onde o culto é completamente distorcido, é baseado no homem, é entretenimento, tem coisas estranhas, gente dando cambalhota, trenzinho de Jesus, coreografia, dança e tudo mais, teatro, coisa que Deus nunca mandou na Bíblia. Eu creio que é falta de conhecimento, e a culpa não é tanto do povo, mas do sacerdote, do pastor que deveria instruir, da liderança que deveria instruir a igreja na maneira correta de adorar a Deus. Por isso que agora a bronca de Deus é com os sacerdotes. Né? Por isso ele termina dizendo no verso 9, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo. O sacerdote já tinha perdido a moral diante do povo. O povo já olhava para o sacerdote e dizia, esse cara está só ganhando o dinheiro da gente, está só comendo aí
o culto é desanimado, não tem vigor, não ensina nada, é um preguiçoso, né, é corrupto e tal, e por aí vai. Na verdade, Deus já estava levando a descrédito aqueles sacerdotes. Quarto bloco. Aqui nesse quarto bloco, a questão é a relação entre a vida moral do povo, particularmente o casamento, e o culto que presta a Deus. Deus se aproxima do povo para dizer: eu não estou aceitando o sacrifício de vocês, ainda que vocês se pendurem no meu altar e vocês chorem, derramem lágrimas, ainda assim eu não aceito o culto de vocês. Deus, por que você não aceita o nosso culto? Porque vocês estão sendo infiéis com a esposa de vocês. Vocês estão adulterando, e não somente adulterando, vocês estão se divorciando, largando a mulher de vocês, e vocês estão casando com mulheres que não são do povo de Israel. Vocês estão trazendo gente estranha para adorar a Deus juntos com vocês, profanando o meu templo. Lembra que no Antigo Testamento, uma das regras do culto era que os gentios, aqueles que não eram judeus, eles não podiam entrar no templo para participar do culto a Deus. Tinha o átrio dos gentios, eles ficavam do lado de fora. Mas na época de Malaquias, o povo, não somente, o que estava acontecendo? Muitos, inclusive sacerdotes, estavam se divorciando das suas mulheres judias, não é? Mulheres hebreias, com as quais eles haviam casado na mocidade, e se casando com moabitas, amonitas, samaritanas, e trazendo essas mulheres para dentro do culto. Mulheres que adoravam outros deuses. Qual era o risco disso? É que elas haveriam de corromper a fé do seu marido, corromper a fé dos filhos, ia misturar a fé do povo de Deus. E aí Deus diz: eu não estou aceitando o culto de vocês, porque culto não é só um ato religioso, mas ele é uma expressão da vida de vocês, e vocês estão quebrando a minha aliança, vocês estão me desobedecendo nessa área tão importante que é a área de família, e depois vem com a cara mais lisa do mundo aqui me prestar culto. Eu não vou aceitar não, ainda que vocês estejam chorando aí. Veja como Deus diz. Verso 10, Malaquias começa: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Nós aqui nós, homens e mulheres judeus, tanto o homem como a mulher judeu, nós, não é? Nós temos o mesmo Pai que nos criou. Por que seremos desleais uns para com os outros? Está falando aqui do casamento. Profanando a aliança de nossos pais, porque o casamento foi feito na presença dos pais. Ao contrário do que muita gente pensa, casamento era uma coisa solene na nação de Israel. Era um compromisso, era uma aliança que era feita na presença dos pais, na presença do patriarca, na presença do juiz, do sacerdote, tinha toda uma cerimônia. Uma aliança havia sido feita na hora do casamento. Verso 11, o profeta continua, né? Judá tem sido desleal. Judá é outro nome para a nação de Israel. Vocês, judeus, têm sido desleais, e abominação se comete em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor que ele ama e se casou com a adoradora de Deus estranho. Literalmente no hebraico, se casou com filha de Deus estranho. Aqui o profeta está reclamando aquilo que eu disse, que os judeus estavam se casando com mulheres que adoravam outros deuses e estavam trazendo essas mulheres para dentro do culto, para dentro do templo, o que era proibido. Com isso eles estavam profanando a aliança que eles haviam feito com Deus. Verso 12, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, inclusive o sacerdote, o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos, que é o sacerdote. Deus diz: eu não vou fazer exceção, eu vou eliminar do meio de vocês, quer seja o povo, quer seja o sacerdote, qualquer um que quebrar a minha aliança, que é trazer para dentro do templo o adorador de Deus estranho. E ainda fazeis isso, verso 13, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer da vossa mão. Melhor tradução, que é a da NVI, aqui no caso ainda fazeis isso, cobri o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer da vossa mão. O povo se abraçava com o altar, chorava: Deus, por que o Senhor não está respondendo às nossas orações? Por que o Senhor não atende às nossas preces? Aqui estão os nossos sacrifícios, por que o Senhor parece que não ouve? Verso 14, perguntais, por quê? Por que é que Deus não aceita? A resposta de Deus no verso 14, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ou seja, Deus estava lá no rol de testemunhas quando você casou, Ele estava lá presente na cerimônia do seu casamento.
Ele ouviu os seus votos quando você prometeu que seria fiel até a morte. Aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Essa era a bronca de Deus com o povo. O povo não somente estava sendo desleal, os homens com as esposas com as quais tinham casado, na presença dos pais, na presença de Deus, mas estavam se separando dessas mulheres para poder casar com a adoradora de deuses estranhos e levando para dentro da igreja. É claro, como eu disse, aqui tem muitas leis que têm a ver com o culto do Antigo Testamento. Mas o princípio é o mesmo, a vida familiar, minha vida moral, o meu relacionamento com minha mulher, o meu casamento, ele tem tudo a ver com o culto a Deus. Deus está dizendo a esse povo: eu não aceito o culto de vocês, vocês vêm para cá, vocês choram, vocês clamam, levanta clamor, você faz o que quiserem, mas a vida de vocês está toda errada. Eu não vou aceitar esse culto que vocês estão me oferecendo. Ah, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento, será? O que Jesus disse? Ao trazeres a tua oferta ao altar, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro fazer as pazes com teu irmão, depois você vem e oferece a sua oferta. É antigo e novo, é um princípio do culto. O culto, para ser oferecido a Deus de maneira aceitável, tem que partir de vidas que andam no caminho de Deus, ou então, se errou, corações compungidos, corações arrependidos, vidas quebrantadas, porque Deus não aceita gente vivendo na prática do pecado, desobedecendo a Ele, vindo aos domingos prestar culto a Deus com a cara mais lisa do mundo, como se fosse a coisa mais normal. Eu não aceito, Deus diz. E aqui nós temos mais um princípio a respeito do culto. Olha o argumento aí a partir do verso 15. Essa é uma das passagens mais difíceis de Malaquias. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Essa passagem quer dizer simplesmente o seguinte: Deus fez somente um casal. Ele podia ter criado a raça humana já no número completo que ela é, como os anjos. Deus criou os anjos no número exato que eles existem. Então existem tantos anjos hoje, como existia quando Deus primeiro os criou. Não sei que número é esse, 1 trilhão? Se Deus criou 1 trilhão de anjos, existem hoje 1 trilhão de anjos. Eles foram criados completos, a raça com a numeração perfeita fechada. Não tem anjo novo, anjo não gera anjo. Não é? Mas com a raça humana foi diferente. Deus criou um casal. Ele tinha espírito suficiente, aquele espírito que ele soprou, ele tinha espírito suficiente para ter soprado 1 trilhão de homens e mulheres do barro, se ele quisesse. Mas ele fez somente um. Por que ele fez somente um? Resposta de Malaquias: porque ele buscava a descendência, porque no plano de Deus, a salvação daquela raça viria de alguém que era membro daquela raça e que nasceria pelo processo normal pelo qual a raça se multiplicaria. Por isso que o casamento é importante, porque ele preserva a ideia da descendência. Por isso que entre os judeus era tão estimado o casamento, porque o sonho de toda mulher judia era: será que o Messias será meu filho? Será que ele vem de mim? Por isso que eles tinham muitos filhos, amavam isso, amavam o casamento, queriam. Era uma desonra para a mulher que não casava, ou então que casava e que não tinha filhos. Não que era uma desonra moral em si, mas não era desonra, era uma tristeza, é a melhor palavra, né? Porque ela tinha a expectativa de ser a mãe do Messias, porque esse era o plano de Deus. É por isso que o divórcio é tão contra o plano de Deus. É por isso que o divórcio, repudiar a mulher ou o marido, sem motivo nenhum, é tão absurdo diante de Deus. Portanto, final do verso 15: cuidai de vós mesmos, diz o profeta, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. A infidelidade aqui era simplesmente quebrar a aliança, mandar ela embora, porque queimou o arroz, incompatibilidade de gênios, não gosta do bafo dela, ela sua muito, ronca de noite, né, não gasta muito, manda a mulher embora. Não. Só há 2 situações na Bíblia onde o repúdio é permitido: em caso de adultério e em caso de abandono irremediável por parte do cônjuge descrente. 1 Coríntios 7
e Mateus 19, onde Jesus fala disso. É assim que os puritanos, autores da Confissão de Fé, interpretaram a Bíblia, e é assim que a Igreja Presbiteriana do Brasil recebe também. Verso 16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio aqui é o divórcio, Deus odeia o repúdio, Ele permitiu por conta da dureza do coração, mas Ele odeia, por quê? Porque quebra aquele plano dEle, que Ele fez do qual viria toda a descendência, a família está no centro do plano de Deus. Deus odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, e o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Alguém me diga quando faltar 5 minutos ou 10, porque eu tenho para mim que não... Ou ninguém vai dizer não? Não? Vai, né? Por favor. Estamos caminhando. Agora vamos para o 5º bloco. São 7, né? Estamos no 5º. Aqui nesse 5º bloco, que vai do capítulo 2, 17 até o capítulo 3, verso 6, Deus se aproxima do povo através de Malaquias e diz: vocês estão me enfadando com as palavras de vocês. O que vocês estão dizendo, o que vocês estão murmurando, vocês estão comentando aí, isso tudo está me deixando enfadado. Enfadado é assim, aborrecido, né? Estou começando a ficar incomodado com o que vocês estão dizendo. Aí o povo diz: mas peraí, Deus, o que é que a gente está dizendo que está te deixando enfadado? A resposta de Deus é: vocês estão dizendo aí, não vale a pena cultuar Deus, porque nós somos os judeus, nós cultuamos a Deus, nós trazemos nossas ofertas, nós trazemos os nossos dízimos, mas a gente vive em opressão, somos dominados pelos medos e persas, estamos cercados pelos amonitas, samaritanos, moabitas, que nos atacam e que oprimem a nossa nação. Há uma situação financeira difícil, há desemprego no nosso meio. De que adianta vir cultuar a Deus? Agora, esses ímpios que estão ao nosso redor, os samaritanos, moabitas, os medos e persas, que nos dominam, eles são ricos, eles são prósperos, eles têm recursos financeiros, eles dominam os outros povos, enquanto que nós que somos o povo de Deus, estamos aqui sofrendo, passando necessidade. Vale a pena cultuar a Deus? Parece que Deus, na verdade, Ele tapa os olhos, Ele faz vista grossa ao mal. Essas nações cometem pecados e são idólatras e matam crianças em sacrifício, e parece que Deus fecha os olhos. Por que Deus não vem e julga essas nações, em vez de ficar em cima de nós assim? A resposta de Deus: vocês querem julgamento? Vocês querem justiça? Tá bem. Eu pessoalmente vou ao encontro de vocês fazer justiça. Mas só que eu vou começar com vocês. Né? Aí eu vou começar com os sacerdotes, vou começar a justiça com os sacerdotes, e depois vou passar para o povo. E aí vocês vão ver, vocês vão querer saber se vocês querem que eu venha mesmo em justiça. O povo estava dizendo: Deus, julga o mundo, julga esses ímpios. Parece que o Senhor está fazendo vista grossa. E Deus diz: não estou fazendo vista grossa não. Quer uma prova? Eu vou fazer justiça, mas eu vou começar com vocês. E aí o povo: epa, né? Aí não. Quem quer justiça nos outros, né? Sobre nós, não. É o conteúdo do 5º bloco. Vamos ler. Verso 17, palavra de Deus para o povo: enfadais o Senhor com vossas palavras. Vocês estão me enfadando. Deus diz. Aí o povo pergunta: em que o enfadamos, Malaquias? Em que nós estamos enfadando esse Deus, esse nosso Deus? Resposta de Malaquias: nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? É isso que eles estavam conversando. Deus se agrada de quem faz o mal, porque os maus prosperam, mas nós que somos o povo de Deus, estamos aqui apertados. Onde está o Deus do juízo? Deus não é justo? Por que Ele não julga essas nações? Resposta de Deus, capítulo 3, verso 1. São 3 respostas. Na verdade, 4 pontos. Primeiro ponto: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Ok. Vocês estão dizendo: cadê o Deus da justiça? Ok, então eu vou. Mas antes de mim eu vou mandar o meu mensageiro. Ele vai preparar o meu caminho diante de mim. A quem é que Malaquias está se referindo? João Batista. E de quem veio ao encontro da nação de Israel? Jesus Cristo. Né?
Então aqui é uma profecia messiânica. Deus diz, está bem, eu vou ao encontro de vocês, mas primeiro eu vou mandar um mensageiro, antes de mim, que vai preparar o meu caminho. E de fato João Batista veio. E qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vocês não queriam o reino dos céus? Ele está vindo, mas a condição para vocês entrar nele é que vocês se arrependam, mudem de vida, como vocês disseram que vocês queriam que acontecesse. Primeira resposta, vou mandar o meu mensageiro, vai preparar o meu caminho. Segundo, de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. A segunda resposta primeira é, vou mandar o mensageiro, vai preparar o caminho. E aí então, de repente, inesperadamente, de uma maneira que vocês não vão compreender, o meu anjo, o anjo aqui é o próprio Senhor, é o anjo do Senhor, aquela figura angelical que aparece no Antigo Testamento, que recebe adoração, responde pedidos, fala como se fosse Deus e age como se fosse Deus, na verdade é o próprio Deus. E de repente o anjo do Senhor virá ao seu templo. Eu penso aqui Jesus entrando em Jerusalém e entrando no templo. Os judeus não perceberam que era o cumprimento da profecia de Malaquias. Você não queria que o Senhor viesse? Então eu vou. João Batista veio, preparou o caminho e aí o anjo do Senhor veio. Terceira parte da resposta, verso 2: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, os sacerdotes, e os refinará como ouro e como prata. Eles então trarão ao Senhor justas ofertas, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros dias. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros, adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Não é isso que vocês queriam? Juízo? Eu virei, mas quando eu vier, quem vai suportar a minha vinda? Porque eu virei como fogo do ourives, como sabão do lavandeiro. Eu venho para limpar e purificar o meu povo. Vocês estão querendo que eu faça justiça no mundo, mas eu vou começar com o meu povo. E eu vou começar com os sacerdotes. Vou me sentar e purificá-los como ourives purifica o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E então eles me farão ofertas justas. Então eu vou aceitar o culto de vocês. E eu serei uma testemunha veloz contra aqueles que estão no meio de vocês, que são, está a lista aqui, adúlteros, feiticeiros, que juram falso, que são ladrões, que oprimem o jornaleiro, oprimem o órfão e a viúva e torcem o direito do estrangeiro e não me temem. Ou seja, o povo diz, Deus do juízo, onde está você? Deus diz, vocês me querem? Então eu vou. Vou mandar o meu mensageiro na minha frente, depois eu vou pessoalmente. E quando eu vier, eu vou purificar o meu povo, para que me ofereçam sacrifícios e um culto que é do meu agrado. Vou começar com os sacerdotes, e aí eu vou julgar os ímpios no meio do meu povo. Está se referindo à primeira vinda, as duas vindas de Cristo estão combinadas aqui. Na primeira vinda em que ele purificou o seu povo, não com o fogo do ourives e nem com o sabão do lavandeiro, mas com o seu sangue. Ele purificou o seu povo com o seu sangue, perdoou os seus pecados, justificou as suas iniquidades com sacrifício completo de uma vez para todos sempre. E é por isso que agora nós podemos chegar a Deus e oferecer a Ele um culto verdadeiro. Nós podemos ser aceitos por Deus, porque o anjo do Senhor já purificou o seu povo, já refinou o seu povo mediante o seu sangue. E no dia do juízo, então, ele executará o final da sua vinda. Ele fala aqui da vinda, sempre em duas etapas. Na primeira, ele purifica um povo para si, para que ele preste um culto que seja segundo o seu querer e a sua vontade, porque a antiga aliança falhou, caducou e o povo de Israel falhou. Mas agora Deus tem um novo povo purificado no sangue do anjo do Senhor, do servo do Senhor, que vai lhe prestar o culto do qual ele é digno. Se refere a nós na nova aliança, no Novo Testamento, na nova dispensação. E ele vai ser testemunha veloz contra aqueles ímpios que estão no meio do povo de Deus, que vêm prestar culto a ele.
e Deus então haverá de puni-los. Esse é um princípio extremamente importante, que nós só podemos prestar culto a Deus se estivermos purificados, refinados, limpos, tratados pelo sangue de Jesus e pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. E é para isso que Deus nos convoca para o culto, queridos irmãos. Vamos para o sexto princípio. A briga começa assim, eu disse eram 4 coisas. A quarta resposta está no verso 6, quando Deus diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque depois de Deus dizer que ia purificar, que ia fazer todo aquilo que Ele ia fazer com os sacerdotes, ia punir os ímpios do seu povo, então o povo de Israel poderia dizer assim: então acabou, Deus não vai ter mais povo nenhum. Resposta de Deus no verso 6 diz: eu não mudo, o meu propósito permanece o mesmo, e a minha aliança com vocês, ela é inquebrantável, ela é imutável, por isso vocês não serão consumidos, porque do meio de vocês eu tirarei um outro povo, que vá me adorar e me servir. Eu sempre terei um povo diante de mim para minha adoração, porque eu não mudo nos meus planos e nos meus propósitos. É por isso que vocês não serão consumidos, mas serão substituídos por um povo que traga os respectivos frutos e que traga a verdadeira adoração. O sexto bloco está aí do capítulo 3, verso 7 até o verso 12. A discussão agora é a seguinte: Deus chega para o povo e diz: voltem para mim, voltem para mim. O povo diz: voltar? O Senhor está falando como se a gente estivesse longe do Senhor. Vocês estão mesmo, voltem para mim. E o povo diz: mas voltar em quê? E Deus diz: vou dar só um exemplo. Vocês estão me roubando. Na lei está dizendo que vocês têm que trazer os dízimos e ofertas, e vocês não estão trazendo. Vocês estão me roubando, na verdade. E o povo diz: em que nós estamos te roubando? A paciência de Deus, não é para discutir com esse povo, não é? Paciência de Deus. Vocês estão me roubando. No primeiro ele disse: vocês têm que voltar. Voltar em quê? Não, vocês estão me roubando. Roubando em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Não é que dízimos e ofertas aqui são colocados como sendo o essencial do culto, mas eles são uma amostra em que sentido o povo estava separado de Deus, para a gente não dar a essa passagem um peso maior do que ela tem, porque vocês sabem que é costume pegar essa passagem do dízimo e da oferta, destacar do contexto e usar como uma ferramenta de consternação na mente dos cristãos, para fazer o crente se sentir culpado e dar 10% no final do mês, não é? Então, mas tem que ser lido dentro do contexto, faz parte, era uma das expressões em que o povo havia se afastado de Deus. E Deus diz então: se vocês se voltarem para mim, por exemplo, dando os dízimos e ofertas, eu vou abençoar vocês. Vamos ver como é que a discussão vai. Verso 7, Deus primeiro denuncia, não é? O profeta denuncia que eles estavam se afastando de Deus. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está reclamando de que eles haviam se desviado em geral, em tudo, dos estatutos e mandamentos que Deus havia dado ao povo de Israel. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar a Deus? O que é que a gente fez de errado? Não estamos fazendo nada de errado. Resposta de Deus no verso 8: roubará o homem a Deus? Ele está dando um exemplo só. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Resposta: nos dízimos e nas ofertas, por exemplo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, que é um gafanhoto, não é um demônio não, tá? Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A passagem é clara, é simples. Voltem para mim, vocês se desviaram dos meus mandamentos. Nós, Deus, o Senhor está falando com a gente? É isso mesmo, vocês se desviaram dos meus mandamentos. Em que nós estamos desviados dos seus mandamentos? Só um exemplo. Vocês estão me roubando. Roubando o Senhor? Sim, estão roubando. Em quê? Em que nós estamos roubando o Senhor?
Por exemplo, dízimos e ofertas, que está na lei e que faz parte do culto da antiga aliança. O israelita tinha que trazer do melhor da terra. Tinha pelo menos 3 tipos diferentes de dízimo no Antigo Testamento. Em todos eles, o israelita separava 10% da colheita, 10% do rebanho, 10% do que ele tinha, e ele trazia, numa daquelas 3 grandes festas, ele trazia para Jerusalém, se morava fora, aquele dízimo, comia com a sua família, repartia com o estrangeiro, uma parte dava para o levita, e assim por diante. Era parte do culto a Deus, integrado, era uma expressão da devoção do israelita a Deus, lembrando que no Antigo Testamento, igreja e Estado era a mesma coisa. Então tinha essas leis todas que visavam a manutenção das estruturas e tudo. O povo, por falta de ânimo, por falta de entusiasmo, por falta de amor a Deus, estava começando a desrespeitar a Deus, não querendo cultuá-lo como devia, retendo o dízimo. E Deus diz para eles: se vocês cumprirem a minha lei, se vocês derem o dízimo como está na lei, como expressão de que vocês são fiéis e obedientes, eu vou abençoar vocês. Não é porque vocês estão dando 10%, mas porque vocês estão mostrando que vocês querem ser obedientes. Vocês estão arrependidos, vocês querem me cultuar de verdade. Então, se vocês fizerem isso, trazendo os dízimos como a lei manda, então eu vou abrir as janelas do céu, eu vou abençoar vocês, eu vou repreender os gafanhotos, não vai ter mais praga, não vai ter mais seca, vocês vão prosperar e vocês serão uma terra deleitosa. Qual o princípio que nós aprendemos aqui? Sem dúvida, não é que contribuir e dar e doar para o serviço de Deus, isso faz parte do culto que Ele requer de nós. Na antiga aliança era a lei dar os 10%. Na nova aliança você não vê isso como uma lei, mas você vê isso como uma expressão de gratidão e devoção a Deus. O Novo Testamento é muito claro quando diz que Deus quer tudo de nós. Pergunta a Zaqueu e pergunta ao jovem rico. Deus quer tudo de nós. Ele quer que nós demos a Ele de maneira proporcional, de maneira generosa e voluntária. E no Antigo Testamento já tem um sistema que corresponde a isso, que é o sistema dizimal. Então, com base nesses argumentos, nós dizemos, não é? O dízimo, na nova aliança, ele continua sendo uma expressão de louvor, de culto e gratidão a Deus. Não no sentido de lei, como havia no Antigo Testamento, mas como um referencial de um povo que deve muito mais do que 10% a Deus. Muito mais do que 10% a Deus. Esse é o princípio que nós encontramos aqui, de que no seu culto, Deus quer que nós demonstremos o nosso envolvimento e a nossa adoração, inclusive dando, porque o bolso é o órgão do corpo humano mais difícil de se converter. Se o bolso se converteu, é sinal que o resto se converteu também. Sinal de que o resto se converteu também. Último ponto. O Uriel me avisou que eu tenho... há 5 minutos atrás ele disse que eu tinha 10 minutos, então temos 5, né? Tá bom, 5 minutos. Vamos tentar aqui. Último motivo de discussão. Do verso 13 até o verso 18, volta aquela questão do povo. De que adianta Deus dizendo para o povo: vocês estão dizendo palavras duras contra mim? É o último diálogo. Deus denuncia: vocês estão dizendo palavras duras contra mim. E o povo: o senhor está de marcação com a gente, né? Então não faz nada que preste, Deus. Nada que preste. Porque já é a 7ª vez que o senhor está dizendo aqui alguma coisa errada, né? Ô povinho difícil, né? E Deus dizendo: vocês estão dizendo coisas duras contra mim. Nós, Deus, dizendo coisa dura. O que é que nós estamos dizendo coisa dura contra o Senhor? Resposta do povo: vocês estão dizendo que é inútil me servir. E vocês estão dizendo isso porque vocês estão esperando que, se vocês me servirem, eu vou abençoar vocês com bênçãos materiais. Como eu não estou abençoando, exatamente porque a vida de vocês está esse caos aí, vocês então estão dizendo que não vale a pena cultuar a Deus, só vale a pena cultuar a Deus se a gente tivesse alguma recompensa, algum feedback financeiro, não é? Essas palavras são duras que vocês estão dizendo contra mim. Então eu vou fazer o seguinte, diz Deus: eu vou separar de entre vocês aqueles que verdadeiramente me amam e me querem, e estes serão meus escolhidos, prediletos, aqueles em quem eu tenho prazer no dia do juízo. E os demais eu queimarei no fogo eterno. E naquele dia vocês verão que faz diferença sim servir a Deus ou não. Pode ser que essa diferença não seja vista aqui e agora,
mas no dia do juízo eu vou fazer diferença entre aquele que me ama e me serve e aquele que não faz. Aqui a gente vai entrar então no verso 13 e vai até o final do capítulo. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Resposta de Malaquias, da parte de Deus, vós dizeis, o povo estava lá conversando entre eles, não é? Inútil é servir a Deus. E que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. O que adianta servir a Deus se o justo sofre e o ímpio prospera? Qual a finalidade então de servir a Deus? É o antigo problema da Teodiceia, né? O problema do mal. Porque que o mal parece triunfar, coisas ruins acontecem com gente boa e coisa boa acontece com gente ruim. Parece que não existe um Deus que julga sobre tudo, então não vale a pena servir a Deus. Verso 16, olha como vem a resposta de Deus. Os que temiam ao Senhor e não concordavam com esse falatório, falavam uns aos outros, talvez dizendo, está errado isso que esse povo está falando. Nós não podemos falar de Deus dessa forma, esse povo está julgando Deus apenas pelas bênçãos materiais, pela prosperidade, está errado, o nosso Deus não é assim. Falavam uns com os outros, e o Senhor, e Deus, atentava e ouvia para aqueles fiéis do povo, o que é que eles estavam dizendo? E havia um memorial, tinha um iPad na frente de Deus, escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Deus ia registrando não somente o nome deles, mas também aquelas coisas boas que eles estavam falando de Deus. O povo lá se queixando, mas Deus dando atenção somente aos fiéis do povo, ouvindo e escrevendo. Aí, verso 17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Essa é a primeira vez que a expressão aparece em Malaquias e ela aponta para o dia da vinda do Senhor, o dia do juízo ainda futuro. Deus diz, eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu poupá-los-ei como homem poupa seu filho que o serve. No dia do juízo, essas pessoas que não estão como as outras, reclamando de mim e me chamando de injusto, essas pessoas cujos nomes eu tenho, eu vou poupá-los naquele dia do juízo como um pai poupa o filho que serve. Então, verso 18, e só então naquele dia escatológico no futuro, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. É como se Deus dissesse, a diferença entre quem me serve, me cultua e me adora da forma correta e pelos motivos corretos, para com aqueles outros que não têm a motivação correta, me desprezam ou que oferecem um culto ímpio, não aparece aqui nesse mundo. Porque olhando do lado de fora parece tudo igual. Mas há um dia em que eu vou fazer a diferença. Há um dia em que a verdade vai aparecer. Em que eu vou fazer distinção entre o verdadeiro adorador e o que não é verdadeiro adorador. Naquele dia eu vou poupar esses cujos nomes eu tenho escrito no livro da vida, como um pai poupa o seu filho. Naquele dia vocês vão ver a diferença. E ele continua, falando do dia, capítulo 4. Pois eis que vem o dia, esse dia do juízo, e ele arde como fornalha. Todos os soberbos, todos que cometem perversidade, serão como restolho, a palha seca. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Se por um lado Deus vai poupar aqueles que são seus e que o servem, por outro lado os ímpios serão consumidos no fogo da ira de Deus, como capim é consumido no meio de um grande incêndio. Mas para vós outros, verso 2, que temeis o meu nome, o verdadeiro adorador que ainda havia lá no meio do povo de Israel, que é o remanescente fiel, que nunca deixou de ter. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro solto da estrebaria. Malaquias era pentecostal, retetê de Jeová. Sair e pular como bezerro solto da estrebaria, de alegria, de glória. A gente é meio quieto, né, pastor Heber? A gente fica meio... Ouve uma passagem dessa e diz, amém. A alegria, Malaquias compara a alegria do povo que serve a Deus naquele dia a um bezerro solto
da estrebaria. Bezerrinho preso lá, abre a porta, ele vai para o campo, vai pulando de alegria, de felicidade. Assim será naquele dia a alegria do povo de Deus. Quando o sol da justiça vier, trazendo salvação nas asas. Continua, verso 3: pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus termina dizendo: pode ser que agora não vejam diferença entre quem me serve e quem não me serve, entre o verdadeiro adorador e aquele que não é adorador, entre o que está com o motivo correto e o que não está. Mas vai chegar um dia, o dia do juízo, em que vocês verão a diferença. Quando o meu povo entrará no gozo eterno, na felicidade eterna, e os ímpios serão consumidos como a palha numa grande fogueira, e vocês vão pisar sobre eles. Como Paulo diz lá em Romanos, que nós esmagaremos inclusive a cabeça de Satanás. Conclusão do livro. Algumas exortações. Primeiro, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Lembre da minha revelação, lembre da Escritura, é nela que eu revelei de que maneira eu quero ser adorado. É nela que está escrito o modo correto de adorar a Deus. Lembre-se da minha palavra, da Escritura, ela é a referência, ela é a base do culto que é ser oferecido a Deus. Segundo, eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A quem se refere de novo? João Batista. Eu vou mandar o profeta Elias, e o profeta Elias vai dar início ao reino de Deus, vai converter o coração dos pais aos filhos e vice-versa, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É a última palavra do Antigo Testamento, maldição. E aqui a vinda do Senhor Jesus é obviamente anunciada. O que é que a gente aprende de tudo isso com relação ao culto? Como eu disse, essas palavras foram ditas no ambiente da antiga aliança, e muito do que é dito tem a ver com as leis cerimoniais e civis da nação de Israel, as quais não vigem mais para os nossos dias, porque completas em Cristo, satisfeitas em Cristo Jesus. Mas o princípio é claro, não é verdade? Deus é zeloso do seu culto. Ele quer que nós o adoremos. Ele nos elegeu diante da fundação do mundo para sermos esse povo no qual Ele se deleita, o povo que o adora. E Ele quer que nós o sirvamos de acordo com o que Ele diz. Nós não podemos inventar maneiras de culto, quer por tradição humana, quer seja sob pretexto de nova revelação. Lembra da lei de Moisés, lembra da Escritura, é lá que está revelado, Antigo e Novo Testamentos, a vontade de Deus com relação ao seu culto. Nós vimos também que Deus se preocupa com aqueles que lideram o seu povo. Veja que pelo menos 2 vezes, 2 blocos são contra os sacerdotes, que são responsáveis por instruir o povo e levar o povo na verdadeira adoração. Também você vê aqui a relação entre a nossa vida e o culto a Deus. Deus zicado com o povo, porque o povo estava se separando das mulheres, das suas esposas, e casando com a adoradora de Deus estranho e quebrando a lei de Deus. O povo roubando a Deus, trazendo o que não servia. Como é o seu culto a Deus? Por que você vem ao culto? Você acha que pode cultuar a Deus de qualquer maneira? Eu espero que você entenda a partir de hoje. Esse é uma das passagens em que a gente baseia o que a gente chama de princípio regulador do culto. O culto tem que ser baseado naquilo que Deus diz. E nós temos que cultuá-lo não somente da maneira como Ele diz, mas da forma, o coração, a motivação. Nós servimos a Deus não pelo que Ele pode nos dar. Eu não sei em que situação você está aqui, oprimido financeiramente, com a doença, as coisas estão dando errado na sua vida, mas nada disso deveria impedir você de adorar a Deus, porque nós fazemos isso, porque antes da fundação do mundo, Ele amou Jacó e aborreceu Esaú. É assim que o livro começa, e nós fazemos parte daqueles que Deus amou e por quem Cristo morreu, e a quem o Espírito Santo chama para que sirvamos a Deus em espírito e em verdade. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por homens como Malaquias, um verdadeiro reformador. Te agradecemos, te damos graças por outros reformadores que o Senhor tem levantado ao longo da história da igreja, visando trazer o povo ao culto simples, bíblico, segundo as Escrituras. Dê, ó Deus, que nós te sirvamos
com simplicidade de coração, humildade, alegria, gratidão, não pelo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é. A Ti, Senhor, toda honra, glória e louvor, até aquele grande dia em que nós veremos claramente que vale a pena servir ao Senhor, o dia do juízo, em que o Senhor trará salvação nas asas do sol da justiça, e o Senhor queimará no fogo eterno os ímpios, indiferentes, que violam o Teu nome. Até aquele dia, nós Te bendizemos e Te glorificamos. Amém. Obrigado, irmãos, pela paciência de vocês.